bom dia! Estamos aqui no nosso Devocional dos Salmos e hoje é o Salmo de número 39, onde diz assim: A frágil e fugaz vida humana. Diz assim: Eu declarei, vigiarei os meus atos e não pecarei em palavras. Atarei uma mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem próximos a mim. Emudeci, desisti de expressar o bem e minha angústia se agravou. Meu coração ardia-me dentro do peito. E enquanto eu meditava, minha alma se rompeu em chamas. Então soltei a língua e bradei: Senhor, dá-me a conhecer o término da minha vida e a quantidade dos meus dias, a fim de que eu compreenda quão frágil sou. Eis que fizeste meus dias da largura de palmos, e a duração da minha vida é quase nada diante de ti. Todo ser humano, seja quem for, não passa de um breve sopro. Como uma sombra fugaz passa o ser humano pela vida, e fútil é sua luta fatigante. Acumula riquezas, todavia não sabe quem de fato delas usufruirá. E agora, Senhor, que haverei de esperar? Toda a minha confiança está depositada em Ti. Livra-me de todos os meus pecados, não me exponhas às zombarias dos insensatos. Emudeci, minha boca não abre para reclamar de nada, pois Tu fizeste tudo. Afaste de mim o teu flagelo, porquanto fui vencido pelo açoite poderoso da tua mão. Como advertência, afliges a humanidade por causa da sua iniquidade. Corróis, como a traça, o que o ser humano mais valoriza. Quão vazia é a vida da pessoa que não confia em ti. Ouve, Senhor, minha oração e atende a minha súplica. Não ignores minhas lágrimas, porquanto perante ti sou um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Desvia de mim o teu olhar de censura, para que eu possa encontrar alívio antes que me vá deste mundo e termine minha existência. Bom, nesse salmo, o salmista vem dizendo, ele está em angústia, né? Ele está se sentindo muito angustiado. E no começo ele vem dizendo, né? Eu declarei, vigiarei os meus atos e não pecarei em palavras. Até aí tudo bem, né? Até aí tudo certo, porque é isso que a gente deve fazer mesmo. A gente deve vigiar os nossos atos para não pecar em palavras contra o Senhor, para não pecar de modo algum, né? Para não entristecer o Espírito Santo de Deus. Mas aí ele diz assim: atarei uma mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem próximos a mim. Bom, aí está o erro dele. Porque a gente deve sim vigiar o máximo que a gente puder para não pecar contra Deus. Mas não pelas outras pessoas. Não por quem está próximo, sabe? Não porque tem alguém ímpio olhando pra gente, e sim porque amamos a Deus e porque devemos obedecer a Ele. Porque devemos obedecer ao Pai. Ele é o nosso Pai. Nós devemos obediência a Ele, sabe? E Ele é bom, Ele é maravilhoso. Então nós não podemos entristecê-lo, nós não podemos, sabe? Não tem outra palavra, é entristecê-lo mesmo. Nós não podemos entristecê-lo porque ele é bom demais para nós. Mas quando o salmista vem dizendo: atarei uma mordaça em minha boca enquanto os ímpios estiverem próximos a mim, ele está querendo vigiar para não pecar somente para os ímpios não verem que ele pecou contra Deus, sabe? E isso não é certo. Tanto que ele vem dizendo aqui logo em seguida: emudeci, desisti de expressar o bem. Ou seja, até de fazer o bem, até de expressar o bem, ele desistiu para não correr o risco de pecar perante os ímpios. Aí ele diz assim: e minha angústia se agravou. Meu coração ardia-me dentro do peito. E enquanto eu meditava, minha alma se rompeu em chamas. Por quê? Porque ele não fez isso pelo Senhor. Ele não fez isso por amor a Deus. Ele não fez isso de coração. Ele estava se forçando a ficar calado para não
pecar perante os inimigos. Ele estava fazendo isso por causa de outras pessoas, não por causa de Deus. Não foi Deus que o levou a esse arrependimento, não foi o Espírito Santo que o levou a essa decisão de ser fiel, de não pecar, sabe? Foram as outras pessoas, os ímpios, as pessoas, com certeza os inimigos dele, sabe? E Deus não se agradou disso. E o Espírito Santo não estava nisso. Por isso ele não conseguiu. Olha, ele diz que o coração dele ardia. E enquanto ele pensava, a alma dele se rompeu em chamas. Ou seja, ele sentiu queimando dentro dele porque ele estava guardando algo que não foi Deus que o levou àquela atitude. E aí ele não aguentou. Aí ele diz, então soltei a língua e bradei. Ou seja, ele até tentou, mas como não era por Deus, não era o Espírito Santo que estava impelindo ele a fazer isso, ele não conseguiu. E aí ele diz que ele clama a Deus, Senhor, dá-me a conhecer o término da minha vida e a quantidade dos meus dias, a fim de que eu compreenda quão frágil sou. Então ele clama ao Senhor, ele pede ao Senhor, ele reconhece que o ser humano não é nada, que, sabe, nós não somos nada sem Deus. Se não fosse Deus na nossa vida, nós seríamos como uma formiguinha, que você passa o pé assim e acabou, sabe? Mas a misericórdia de Deus é infinita e para Ele nós somos importantes, sabe? É por isso que Ele nos ajuda, é por isso que Ele nos abençoa, é por isso que Ele cuida da gente, sabe? Mas se não fosse Ele, o que seríamos nós? Nós não somos nada. E aí ele reconhece isso e ele pergunta, Senhor, fala pra mim a quantidade dos meus dias, mostra pra mim o tanto que eu sou frágil, o tanto que eu dependo de ti, sabe? E aí ele diz, eis que fizeste meus dias da largura de palmos e a duração da minha vida é quase nada diante de ti. Todo ser humano, seja quem for, não passa de um breve sopro. Então Deus mostra para ele que ele não é nada diante de Deus, que para Deus nós somos importantes, mas se for comparar, nós não somos nada. Sabe, Deus, ele é tão poderoso que ele fez tudo. E ele tem anjos ao redor dele, adorando. Então, quem somos nós? Quem somos nós? Sabe, nossa vida está por um triz, sabe? Nossa vida é tão... Para você ver, olha o que está acontecendo no mundo. Quantas mortes, quantas coisas ruins, sabe? Cidades sendo alagadas, pessoas morrendo desse vírus e pessoas morrendo de outras maneiras. Então, a vida do ser humano é muito frágil, muito passageira. E nós devemos adorar a Deus, obedecer a Deus pelo que Ele é, sabe? Porque nossa vida aqui, ela não vale nada. Então nós estamos aqui para adorar a Deus. Nós não devemos perder o nosso tempo com coisas terrenas, porque olha o que ele diz aqui. Todo ser humano, seja quem for, não passa de um breve sopro. Então, não adianta ter dinheiro, não adianta ter riqueza, não adianta ter coisas desta terra que faça você se sentir poderoso, porque você não é. Por mais dinheiro que você tenha, por mais poder que você tenha, por mais autoridade que você tenha, você não pode controlar o seu tempo de vida, sabe? Você não pode se proteger dessa doença que está matando tantas pessoas só porque você tem dinheiro. Você fica igual qualquer outra pessoa. Qualquer um morador de rua que não tem nenhum lugar para morar, não tem nenhum teto sobre a cabeça.
Não tem diferença entre o mais rico e um morador de rua perante essa doença. Porque a doença pode matar tanto o rico como o morador de rua. Então, a nossa vida não vale nada. E nada aqui nessa terra vale. Nada nessa terra compensa. A única coisa que realmente compensa é obedecer a Deus e é adorar a Deus, somente a Ele. Não para mostrar, não para os outros olhar e falar, olha como essa pessoa serve a Deus, como essa pessoa é obediente. Não, mas para Deus olhar e se agradar da gente. Por Ele, para Ele, sabe? Somente por Ele, por ninguém, por nada, por interesse nenhum. Somente porque Ele merece, sabe? Somente por amor a Ele. É isso, foi isso que ele mostrou para o salmista. O salmista começa querendo vigiar os atos, querendo não pecar perante as outras pessoas. Mas aí Deus mostra para ele que a vida do ser humano não vale nada e que estamos nessa terra para adorá-lo. Que a única coisa que compensa, a única coisa que vale a pena é adorar a Ele e ter uma vida com Ele, sabe? Porque nada nessa terra traz alegria a não ser a presença de Deus. Nada, nada. Por mais bom que seja aparentemente, mas nada nessa terra traz alegria plena, alegria completa ao nosso coração a não ser a presença de Deus. E aí o salmista reconhece isso. E ele reconhece que ele diz: como uma sombra fugaz passa o ser humano pela vida, e fútil é sua luta fatigante. Acumula riquezas, todavia não sabe quem de fato delas usufruirá. Então, foi o que eu acabei de dizer, sabe? De nada adianta viver correndo atrás de riquezas, atrás de bens materiais, atrás de poder nessa vida, sendo que a nossa vida não vale de nada e que o tempo que passarmos aqui não podemos perder ele com outras coisas a não ser adorar a Deus. E aí, depois de reconhecer isso, depois de reconhecer, ele vem dizendo: e agora, Senhor, que haverei de esperar? Ou seja, depois de descobrir que eu não preciso de nada nessa vida a não ser de Deus, depois de descobrir que a minha vida não vale de nada e que eu não devo perder meu tempo com outras coisas a não ser com a presença de Deus, que não adianta eu me preocupar, que não adianta eu correr atrás das coisas dessa vida, que não adianta eu querer me mostrar para os outros, mostrar que eu sou boa, mostrar que eu consigo, mostrar que eu sou fiel, não adianta nada disso. Depois de reconhecer que não adianta nada disso, ele pergunta: e agora? O que eu vou esperar? O que eu vou fazer? Se eu sei que eu não posso fazer nada por mim. Aí ele diz: toda a minha confiança está depositada em ti. Ou seja, não há o que eu possa fazer. Não há nada que eu possa fazer para cuidar da minha vida, para prolongar os meus dias na terra, como o próprio Jesus diz. Não há nada que a gente possa fazer para prolongar os nossos dias, para proteger a nossa vida. Não há nada que possamos fazer. Nós não temos poder nenhum. Então a única coisa que podemos fazer é obedecer a Deus, adorar a Deus e confiar nele. Depositar toda a nossa confiança em Deus. Olha, ele diz assim: emudeci minha boca, não abri para reclamar de nada, pois tu fizeste tudo. Agora sim, ele tomou a decisão certa. Agora sim, ele decidiu emudecer, porque aqui no começo ele diz: emudeci, desisti de expressar o bem e minha angústia se agravou. Então aqui no começo ele estava fazendo isso por causa dos outros. Mas aqui no final, ele diz: emudeci novamente, mas aqui é por causa de Deus. Olha, não abri para reclamar de nada, pois tu fizeste tudo. Então ele reconhece que Deus fez tudo, que Deus conhece a gente, foi Ele que nos fez, que Ele cuida da gente e que Ele não pode reclamar de nada, porque Deus está cuidando, porque Deus é amor, Deus é poderoso,
Nós não podemos reclamar. E aqui sim ele tomou a decisão certa. Então não é que você não pode, fechar sua boca para não pecar contra Deus. Não é que você não pode evitar o mal. Sim, você deve fazer isso, mas não por causa dos outros, e sim por causa de Deus. Reconhecendo que nós não somos nada sem Ele. E aqui, mais pra frente, ele diz assim, como advertência, afliges a humanidade por causa da sua iniquidade. Corróis como a traça o que o ser humano mais valoriza. Quão vazia é a vida da pessoa que não confia em ti. Então, ele reconhece que Deus ele é amor, ele é Pai, mas quando a pessoa não reconhece o amor de Deus, não reconhece a grandeza de Deus, não reconhece o poder de Deus, Deus permite, sabe? Deus toca naquilo que a pessoa mais valoriza, seja a riqueza, então Deus vai lá e toca na riqueza. É a aparência, Deus vai lá e toca na aparência, para mostrar que não devemos confiar em nada dessa vida. Não devemos confiar na riqueza, não devemos confiar na beleza, na aparência. O único caminho é Ele. Nós só devemos confiar nele, não em nós mesmos. E tem gente que confia no seu dinheiro, acha que com dinheiro pode comprar tudo. Tem gente que confia na sua beleza, acha que com a beleza pode conseguir tudo. E aí, como advertência, Deus vai lá e toca naquilo que a pessoa mais valoriza, que a pessoa mais ama, para mostrar que só dependemos dele, de mais nada. A beleza foi ele que deu, o dinheiro foi ele que deu. Então, não devemos confiar em nada dessa terra. E aqui no final ele vem pedindo para Deus: ouve, Senhor, a minha oração e atende a minha súplica. Não ignores minhas lágrimas, porquanto perante ti sou um estrangeiro, como foram todos os meus antepassados. Então ele, depois de Deus mostrar para ele tudo isso, ele reconhece e ele clama a Deus com todo o coração. Ele muda as atitudes dele e ele clama a Deus e ele pede para Deus não ignorar o sofrimento dele, para Deus ouvir a oração dele. E aí no final ele vem dizendo assim: desvia de mim o teu olhar de censura, para que eu possa encontrar alívio. Então eu creio que ele se viu como, sabe, quando você faz alguma coisa que entristece os seus pais, quando você é criança ou adolescente, que você mora com seus pais e você faz alguma coisa que entristece os seus pais, que deixa eles indignados, irados com você, e eles ficam uma cara ruim ou com um olhar assim, como diz o salmista, de censura mesmo. Isso mexe com a gente, né? E era isso que o salmista estava sentindo. Ele estava sentindo que Deus estava com um olhar de censura para ele, por causa do erro dele. E aí ele pede: desvia o teu olhar de censura, Senhor. Não fica olhando para mim assim. Não me vejas assim. Perdoa, eu já me arrependi, eu já mudei. E se o Senhor continuar com esse olhar de censura para mim, eu vou ficar aflito, eu não vou poder encontrar alívio. Então ele pede que Deus dê mais uma chance para ele, que Deus o perdoe, porque ele aprendeu já, e ele reconheceu e se arrependeu. E aí ele ainda finaliza assim, né? Para que eu possa encontrar alívio antes que eu me vá deste mundo e termine minha existência. Então, que bom que ele aprendeu, que bom que ele reconheceu o quão frágil é a vida do ser humano e que nós só podemos confiar em Deus. Nós só devemos confiar em Deus e nada mais, em nada dessa vida. Nada dessa vida faz sentido, nada dessa vida vale nada, sabe? Somente a presença de Deus, somente a vida com Deus. Que possamos aprender com o erro do salmista e não com o nosso, sabe? A gente
costuma falar que a gente aprende com os erros, né? Mas a Bíblia, ela está aqui, cheia de histórias de homens de Deus que erraram muito, e a gente pode aprender com eles para não precisar acontecer com a gente. Porque vemos aqui a aflição que esse salmista estava sentindo. E a gente sente, deve que foi horrível, sabe? Sentir essa aflição, sentir Deus com um olhar de censura para ele. Então, não vamos precisar aprender com os nossos erros. Não vamos esperar acontecer conosco para nós aprendermos. Vamos aprender com os erros desses homens de Deus que foram seres humanos como nós e erraram e aprenderam. Vamos aprender com os erros dele. Vamos ficar ligados na palavra. Essa é a palavra de Deus hoje para o nosso coração. Que o Senhor venha abençoar o seu dia. Que Deus venha falar melhor ao seu coração. Se você está escutando um barulhinho aí de vez em quando, é o meu filho que está brincando ali. E é isso, eu vou orar neste momento. Senhor, meu Deus, obrigada por essa palavra, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos ensinar. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a reconhecer, Senhor, que nós não somos nada. A reconhecer que nós precisamos de Ti. Que nós somos como um sopro, sabe? Que se vai rapidamente, sabe? Que nós, sem o Senhor, sem a Tua presença, nós não valemos nada. Que nós precisamos, Senhor, nós precisamos somente de Ti, de nada dessa vida, nada dessa vida. O Senhor é tudo o que precisamos. Nos ensina, Pai. Abre nosso coração. Nos ensina, nos ajuda a aprender, nos ajuda a guardar a Tua palavra. Fala, Senhor, com cada pessoa que está precisando, meu Pai. Leva essa palavra de encontro, meu Pai, com cada um. O Senhor sabe quem está precisando. Obrigada, meu Pai, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E até amanhã.